Olá, bem-vindos ao nosso curso de Autocuidado e Saúde Integral. Nessa aula vamos falar sobre habilidade de vida e autocuidado. Eu sou a professora doutora Mariana Cabral Schweitzer, da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. E este é um curso ofertado para você via Ministério da Saúde com o apoio do CNPq. Você já ouviu falar das habilidades de vida? Quantas habilidades de vida você conhece? E quantas você utiliza no seu dia a dia? Nós começamos a pesquisar sobre as habilidades de vida porque a gente desenvolveu uma revisão para o Ministério da Saúde que culminou na publicação dessa história em quadrinhos chamada Oficina da Vida, onde a gente apresenta que as habilidades de vida são ferramentas que podem ser utilizadas para lidar com o estresse, melhorar a resiliência, promover o bem-estar emocional na área da saúde e da educação. Se você quiser, este material está disponível para download gratuito no nosso site www.projetocuidar.unifesp.br ou na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. Nós temos inclusive esse material em português, inglês e também em espanhol. Muito bem. O que será que são as habilidades de vida e qual que é a primeira? Aqui na história, a gente tem os nossos personagens e eles vão levando a gente para os conceitos de cada uma dessas habilidades de vida. A primeira é o autoconhecimento. Inclusive, a gente tem uma aula aqui no nosso curso de autopesquisa, que conversa muito com essa habilidade de vida. Essa é a habilidade de reconhecer a si mesmo de maneira integral, incluindo tanto pontos fortes quanto pontos fracos, crenças, pensamentos e até mesmo nossa história de vida. Uma estratégia para desenvolver o autoconhecimento pode ser reconhecer as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Que tal você preencher a matriz FOFA? Olha que nome legal. Em inglês chama SWOT e em português ele ajuda a gente a pensar o que eu tenho de talento e qualidade. Quais que são as minhas fraquezas, os meus hábitos ruins? Eu adoro ficar olhando o celular um monte antes de dormir. Será que isso interfere no meu sono? E qual que é a oportunidade? O que são o contexto ou os fatores externos que contribuem para o alcance dos meus objetivos e sonhos? Olha, eu estudo numa escola que é muito legal, eu me dou bem com a minha turma. Olha, eu tenho uma família que é bem unida, às vezes até queria que elas fossem menos unidas, mas estão sempre juntos. Será que essa é uma oportunidade? E qual que é a ameaça? O contexto, os fatores externos que podem prejudicar as minhas chances de atingir os meus objetivos e causam a tristeza ou a frustração. Às vezes eu posso ter uma pessoa na minha família que está doente, que está precisando de cuidado, uma dificuldade financeira, ou até mesmo algo que demanda muito a minha atenção. E quando eu preencho aqui a matriz FOFA, o que ajuda? A ver que nem tudo é ruim. Que eu tenho coisas positivas e negativas, e eu tenho forças e fraquezas que podem me ajudar em diferentes contextos. Então, quem sabe, se eu estou num momento de muita dificuldade na minha família, eu posso me apoiar com os meus amigos. Ou então, se a minha família, está passando por um momento, eu posso contar na escola. Qual é a minha rede? O que eu tenho de mim mesmo, que eu me conheço, Olha, eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa que eu gosto de me relacionar. Não, eu sou uma pessoa mais tímida. Mas nesse momento eu vejo que eu não posso ficar muito sozinho. Então, como é que eu vou usar, essa minha fraqueza para se transformar aí numa força? O que eu posso desenvolver? Lembrando que cada pessoa vai ter forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. A gente tem que saber usar, equilibrar todos esses pontos, esses fatores ao nosso favor no nosso desenvolvimento. Gostaram de conhecer essa habilidade de vida? Vamos ver a segunda? Essa é a ordem que a gente apresenta aqui na história em quadrinhos. Comunicação eficaz. Habilidade que permite expressar verbalmente ou não, de maneira apropriada e objetiva, os sentimentos, pensamentos, crenças, de modo respeitoso consigo e com os outros. Como é que você fala com você mesmo? Quando você se olha, passa no espelho, é elogio ou é crítica? Ou quando você faz alguma coisa que você não gostou, você se pune depois? Como que você lida com isso? Estratégias para desenvolver uma comunicação eficaz e não violenta incluem a escuta ativa, a suspensão dos julgamentos, não classificar, rotular ou enquadrar os outros. Não rotular os outros é algo difícil, porque a gente é convidado o tempo todo a colocar as pessoas em rótulos e achar que aquela pessoa só tem aquele olhar, aquele jeito. Então, a comunicação não violenta, ela foi criada por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg. E o método ele é estruturado em 4 componentes: observar,
o que é que eu quero, né? O que está acontecendo, o que está rolando, qual o sentimento que aquela situação traz em mim. Eu fico triste, eu fico nervoso, eu fico agoniado, eu fico feliz. Qual a necessidade que eu preciso para aquilo que está acontecendo e o pedido. Então, por exemplo, se eu observo que alguém criticou o meu trabalho, às vezes eu posso ficar triste, às vezes eu posso ficar com raiva. Às vezes eu vou precisar dizer para a pessoa que ela precisa me dar um feedback que me oriente, que eu preciso de apoio, que eu preciso de ajuda naquela situação que eu não estou conseguindo entregar. E aí eu consigo fazer esse pedido sem dizer o que aquela pessoa está pensando, ou sem colocar ela num rótulo de que ela é uma pessoa má ou que não me entende, mas sim trazendo para mim a minha observação daquela situação, o sentimento, por isso a inteligência emocional, que é uma habilidade de vida que a gente também vai falar aqui, que a gente já falou em outras aulas, qual a minha necessidade, então o meu autoconhecimento, a minha autopesquisa, e o pedido, o que é que eu vou fazer com aquela informação toda e com aquela situação toda que está acontecendo. Será que é fácil fazer comunicação eficaz? Será que a gente precisa, né? Quem sabe ouvir o nosso podcast, que tem um episódio específico sobre comunicação eficaz? Dá uma olhada nesse material, quem sabe te ajude. Vamos ver mais uma habilidade de vida? Que tal a gente pensar na empatia? Será que a empatia é uma habilidade de vida que é fácil? O que quer dizer empatia? É a capacidade em compreender as pessoas, sendo capaz de entender o que leva o indivíduo a comportar-se de determinada maneira. Por que será que eu me comporto assim? Trata-se de não julgar, abraçar a diferença, implicando uma ação de solidariedade e aceitação. Será que eu aceito as pessoas como elas são? Será que me incomoda o jeito do outro de viver e de resolver as coisas? E dicas para desenvolver a empatia podem incluir promover o autoconhecimento e a compaixão, praticar o autocuidado, perceber a linguagem corporal, validar os sentimentos dos outros e tolerar as diferenças. Será que eu só convivo com gente que é igual a mim? E o que acontece quando eu vejo um outro grupo que é muito diferente? Eu já coloco eles num outro lugar? A empatia, ela convida a gente a entender que todos somos diferentes e iguais ao mesmo tempo. Todos queremos, enquanto seres humanos, pertencer, se expressar, ter uma rede de apoio. E para isso, eu preciso, como está escrito aqui no texto, perceber a mim mesmo, o autoconhecimento, a compaixão. E será que tem alguma prática integrativa e complementar, que a gente já falou em outras aulas, que nos ajudam a desenvolver a empatia? A gente sabe que a meditação, ela ajuda. Inclusive, já comentei, aqui na nossa História em Quadrinhos, a gente tem uma prática de meditação do professor Roberto Cardoso para ajudar. A gente tem, inclusive, um calendário de bem-estar que você pode preencher e desenvolver o seu autoconhecimento, praticar o autocuidado e, quem sabe, ajudar você mesmo a desenvolver essa validação do sentimento do outro. Será que eu consigo escutar o outro ou eu já julgo que ele está pensando, falando ou agindo? Então, a empatia é um grande trabalho que, inclusive, foi estruturado dentro da Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde para ajudar no contato entre as pessoas dos serviços de saúde, entre profissional e paciente. O profissional ouvir o paciente ter segurança para expressar quem ele é. É muito bonito esse processo, né? Então, vamos lá, vamos desenvolver a empatia. Outra habilidade que é muito importante para nos ajudar, inclusive a parar o bullying nas escolas, nos ambientes de trabalho, é a habilidade de vida conhecida como relacionamento interpessoal. É a capacidade de iniciar uma conversa, apresentar informações, demonstrar gentileza e solidariedade, manter relacionamentos de forma satisfatória e ser capaz de terminar relações de maneira construtiva. Como são as suas relações? Será que você consegue manter relações por um longo tempo? Amigos de longa data? Olha, eu já mudei de escola 3 vezes. Eu não consegui manter as minhas amizades. Mas quem sabe eu consegui terminá-las de uma maneira que foi bastante interessante, todos se sentiram bem. Ou na minha família, eu consigo ter um bom relacionamento. Estratégias para desenvolver ou fortalecer a habilidade de relacionamento interpessoal incluem engajamento com outras pessoas, a empatia, que a gente acabou de falar, a capacidade de negociação. Quem sabe eu posso até ver séries que ajudam a entender como é que eu negocio, a cordialidade e a liderança.
Será que eu me coloco num local de liderança junto aos meus colegas? Será que eu até me candidato para ser um líder de turma dentro da minha escola, né? Então, dificultadores vão incluir o bullying. Então, se é um espaço onde eu não me sinto seguro para expressar como eu sou, eu vou ter dificuldade para ter um relacionamento interpessoal. A timidez, eu posso ser uma criança ou sou um adolescente muito tímido. Será que eu consigo me desenvolver nessa timidez? Distúrbio de imagem pessoal. Hoje a gente tem muito ainda problemas, especialmente por causa do uso de redes sociais, com uma imagem distorcida da gente mesmo. Pessoas que colocam filtros, que fazem cirurgias plásticas para poder se ver de uma maneira diferente. Será que eu consigo me aceitar do jeito que eu sou? Aceitar o outro do jeito que é? Então, esses são pontos importantes para o relacionamento interpessoal, que começa no relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, com a nossa autoimagem, com a forma com que a gente se aceita. Senão a gente volta lá para a primeira habilidade de vida, que é o autoconhecimento, com empatia e com cuidado. Esse vídeo eu acho que vai ficar muito longo. Então, eu já apresentei algumas habilidades de vida e vou fazer a parte 2 desse vídeo, onde eu vou continuar apresentando as habilidades de vida da nossa História em Quadrinhos Oficina da Vida. Aguardo vocês!